Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar, foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar, pois pra te adorar, foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Graça e paz, meus irmãos. Vamos iniciar mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Encher os nossos corações de gratidão, de alegria, para cultuar esse Deus maravilhoso que tem cuidado de nós. Faça do teu lar um momento de adoração ao Senhor. Dedique esse tempo oportuno para agradecer e exaltar o nome do nosso Deus. Para isso, vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 18 e ler alguns versos, então, deste maravilhoso Salmo que diz o seguinte: Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é minha rocha e a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, o meu refúgio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele no seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. O salmista expressa que o Senhor é essa rocha de segurança, é esse baluarte, esse lugar seguro. Ele expressa que invocou o nome do Senhor, e o Senhor ouviu as suas orações. Nós podemos fazer isso, invocar o nome do Senhor, e sermos gratos a Ele, e colocar diante do Senhor as nossas orações, os nossos pedidos. Nós temos muito que agradecer a Deus, porque Deus tem nos abençoado, Deus tem falado conosco. Por isso que eu convido você nessa noite, dedique esse tempo para louvar a esse Deus, para engrandecer a esse Deus, para cantar canções ao Senhor, para meditar na sua palavra. Feche seus olhos, vamos louvar ao Senhor, vamos orar a este Deus, sendo grato a Ele por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Pai, agradecemos ao Senhor pelo dia de hoje. Agradecemos porque
A tua boa mão tem nos abençoado a cada dia, Pai. Agradecemos pelas nossas famílias, pelas nossas vidas, pela provisão em nossos lares a cada dia, Pai. Somos gratos ao Senhor por todos os benefícios, ó Deus, que o Senhor tem nos dado a cada dia. Nós somos gratos porque o Senhor tem ouvido as nossas orações. Somos gratos porque o Senhor é a nossa proteção, o nosso refúgio, o nosso baluarte. Louvamos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus que nós oramos e somos gratos a Ti. Amém e amém. Na certeza de que Deus tem ouvido as nossas orações e que nós podemos ser gratos a esse Deus, vamos louvar e cantar canções ao nosso Deus nessa noite. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Sim, ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Santo, ó Senhor, Tu és digno de louvor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vive estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. A minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Sim, ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei.
vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que viver está, e um dia voltará do céu pra nos mostrar, pra sempre reinará, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que viver está, e um dia voltará do céu pra nos mostrar, pra sempre reinará, aleluia. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar.
oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Que privilégio, a minha Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que eu preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, e em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, e em seu perdão encontro paz. Vamos dar continuidade ao nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus, abrindo as nossas Bíblias no Salmo 62, para a meditação nossa nessa noite. Temos falado nesses últimos domingos acerca desse livro tão maravilhoso, esse livro dos Salmos, composto de 150 poemas que expressam experiências maravilhosas do povo de Israel, de grandes autores que a palavra de Deus nos ensina, que traz expressões de elogio, de medo, mas ao mesmo tempo de segurança e de certeza na provisão do Senhor. Acredito ser muito oportuno para nós, nesses dias, meditar nesse livro extraordinário que é o livro dos Salmos. Para isso, então, vamos, na meditação dessa noite, abrir nossas Bíblias no Salmo 62, que diz o seguinte: somente em Deus a minha alma espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Só ele é minha rocha e a minha salvação, o meu alto refúgio. Não serei muito abalado. Até quando acometereis vós a um homem, de todos vós para derribardes, como se fossem uma parede pendida ou um muro prestes a cair? Só pensam em derribá-lo, da sua dignidade. Na mentira se comprazem, de boca bendizem, porém no interior maldizem. Somente em Deus a minha alma espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança.
Só Ele é a minha rocha e a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Somente vaidade são os homens plebeus, falsidade, os de fina estirpe, pesados em balança. Eles juntos são mais leves que a vaidade. Não confieis naquilo que extorquis, nem vos glorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. Uma vez falou Deus, 2 vezes ouvi isso, que o poder pertence a Deus, e a ti, Senhor, pertence a graça, pois cada um retribuís segundo as suas obras. Feche os olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, pedimos ao Senhor que o teu Santo Espírito, Deus, fale aos nossos corações nessa noite. Que a tua boa mão, Deus, esteja sobre nós. Abra o nosso entendimento, Deus. Fale conosco, Pai, para que nós possamos aprender mais uma porção da tua palavra, para que nós possamos, ó Deus, nos alimentar, ó Deus, dessa maravilhosa palavra. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Você tem dificuldade de esperar com paciência? Você tem tido dificuldade nesses últimos dias de ter uma alma mais aquietada, esperançosa quanto a tudo isso que tem acontecido? É justamente sobre isso que o Salmo vem nos falar. Saber esperar silenciosamente, com esperança, entendendo que somente em Deus podemos ter essa esperança, essa paciência, essa tranquilidade nos nossos corações para continuar a nossa caminhada da fé. E justamente isso que o Salmo nos ensina, que não há outro caminho, não há outro pelo qual nós podemos descansar, somente no Senhor. Somente Deus é o caminho, somente Deus é a verdade, somente Deus é o nosso refúgio, o nosso lugar seguro. Somente nele podemos ter uma alma silente no Senhor para continuar confiando nas suas promessas e na sua boa mão sobre nossas vidas. Estamos diante de mais um salmo de Davi. Davi compôs cerca de 73 salmos desse livro maravilhoso que temos estudado nesses últimos dias. E aqui nos parece que Davi está ainda naquele contexto, enfrentando então o ataque do seu filho Absalão, que queria então tomar o trono do seu pai. Perceba que Davi estava enfrentando dias difíceis, provações, crise familiar, e mesmo em meio a situações que estavam rodeando a sua vida, ele conseguia olhar para o Senhor, se esperar nesse Deus com paciência, tranquilo, podendo então entender que Deus estava no controle de tudo. Você pode fazer isso também nessa noite. E para isso, eu queria convidar você a pensar 3 coisas pelo menos nesse Deus, entendendo que somente em Deus, somente no Senhor, você será capaz de fazer isso. Então, em primeiro lugar, o Salmo nos ensina que somente em Deus podemos esperar com paciência. E está aí nos versos 1 a 4, que o salmista expressa essa exclusividade em Deus, pondo no Senhor essa esperança de aprender a descansar, a ter paciência, esperar o tempo certo. Perceba que ele usa algumas expressões aí. Somente em Deus a minha alma espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Ele é a minha rocha, o meu alto refúgio, não serei muito abalado. Perceba que Davi aqui nesses 4 primeiros versos começa a expressar que somente em Deus, exclusivamente no Senhor, eu posso esperar com paciência, eu posso esperar confiante, porque Deus está no controle de todas as coisas. Perceba que Davi ele poderia se orgulhar dele mesmo, ele poderia depositar a sua confiança naquilo que ele já havia vivenciado, ele poderia depositar a confiança ou a sua confiança nas riquezas, mas não, ele colocou a sua esperança, a sua paciência exclusivamente
no Senhor. Por isso que ele usa essas expressões de esperar em silêncio, porque Deus é o meu refúgio, a minha torre alta, jamais serei abalado. É como se Davi pudesse expressar assim: apesar de tudo que eu estou passando, a minha alma espera silenciosa. Apesar de todos os intempéries, apesar de todos os sofrimentos, apesar de tudo aquilo que rodeia a minha vida, eu consigo olhar para o Senhor e esperar silenciosamente. Muito parecido com o Salmo 73, que fala assim: quanto a mim, bom é estar perto de Deus, faço do Senhor Deus o meu alto refúgio, para proclamar todas as suas obras. As circunstâncias podem se levantar, podemos passar por crises, por situações adversas, mas quanto a mim, eu olho para o Senhor, porque Deus tem sido o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu lugar seguro, e por isso eu posso esperar silenciosamente. E como é difícil, meus irmãos, ter uma alma calma diante dessa situação. Como é difícil ter uma alma excelente diante de Deus. Como é difícil esperar com paciência. Via de regra, nós oramos e queremos que as bênçãos aconteçam de uma hora para outra. Nós temos um objetivo, algum sonho, e queremos que as coisas aconteçam de forma muito rápida, repentina, mas a verdade é que a vida não é assim. Nós precisamos aprender a aquietar os nossos corações, esperando o tempo de Deus e esperando em silêncio. Em silêncio, Davi está fazendo isso, com o coração tranquilo, mesmo diante daquela situação toda ali de perseguição em relação ao seu filho, querendo tomar o seu trono. Ele consegue olhar para o Senhor e ter uma alma silente diante de Deus. Mesmo nós sendo essa geração tão inquieta, tão imediatista, nós devemos aprender a esperar silenciosamente no Senhor. Ou seja, é parar de reclamar, é parar de ficar inquieto quanto ao amanhã, é parar de querer resolver as coisas da sua maneira, como se Deus não soubesse agir na sua vida. Você precisa aprender a aquietar o seu coração e entender a providência de Deus na sua vida. Se você tem tido dias assim, ficado murmurando demais, estressado demais, preocupado demais, querendo agir da sua maneira, pensar da sua maneira, isso mostra que você não conhece a Deus, ou que você até conhece algumas coisas sobre o Senhor, mas não confia nele. Via de regra nós fazemos assim, nós falamos assim: Senhor, eu deposito a minha vida diante do Senhor, mas ao mesmo tempo que você fala dessa maneira, você quer agir da sua maneira, do seu jeito, e por isso que nós tomamos decisões precipitadas muitas vezes. Precisamos aprender a esperar pacientemente, esperar com confiança, saber que a boa mão do Senhor está direcionando a sua vida, a sua família, todas as áreas da sua vida, direcionando o mundo. Espere, tranquilo, tranquilo. Muitas pessoas têm tido dificuldade quanto a isso. Tem pessoas que simplesmente não têm essa tranquilidade no coração, pessoas que vão até para as redes sociais e começam a falar coisas absurdas, como se Deus não estivesse vendo tudo aquilo, como se ela não acreditasse nas boas mãos do Senhor, e começa a postar coisas ali, desabafando, trazendo coisas da sua vida. Meus irmãos, entenda que você tem que confiar exclusivamente no Senhor, aquietar o seu coração, acalme o seu coração. Faça essa oração ao Senhor, entenda essa verdade. Davi soube fazer isso, e ele esperou com paciência, porque ele sabia que Deus estava no controle de tudo. Ele usa expressões como, verso 2, o Senhor é a minha rocha, o meu alto refúgio, traz a ideia de estabilidade, de confiança. Ele usa essa analogia da rocha, de alto refúgio, justamente por isso, porque Deus é o único que pode trazer essa segurança, esse conforto, essa esperança quanto ao futuro. Davi sabia disso, e ele usa essas expressões justamente para que possamos ou pudéssemos entender que Deus está no controle de tudo. Ele fala aí: não serei muito abalado. Davi tinha consciência de que mesmo Deus estando no seu alto e sublime trono, mesmo Deus
estando no controle de todas as coisas, ele sabia que, como cristão, ele não estava isento de passar por problemas. Nós precisamos entender isso. Por isso que ele usa essa expressão, não serei muito abalado. Nós temos que entender que o sofrimento está intrínseco ao homem. Se somos filhos de Deus, se somos servos do Senhor, nós não estamos isentos de passar por sofrimentos, por lutas, por percas. Nós não estamos isentos dessas coisas. Porque nós temos que entender que mesmo as circunstâncias se levantando, Deus, ou somente no Senhor, podemos esperar com paciência, com a alma silenciosa. Olha só, é interessante aquilo que Paulo fala em 2 Coríntios, mostrando essa questão de ser abalado. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. É a mesma ideia que Davi está falando aqui. Nós enfrentaremos situações difíceis, mas nós não seremos abalados, porque o Senhor está conosco. Ele é a nossa esperança. Ele pode nos trazer uma alma tranquila, silenciosa, diante do Senhor. Ele fala que o Senhor é a minha salvação. Davi expressa justamente isso que é mais importante nas nossas vidas, a salvação que temos no Senhor. Nós não merecemos essa salvação, nós não merecemos, e por isso que é o conceito de graça, favor imerecido. Nós não merecíamos ser salvos, mas o Senhor Deus enviou seu Filho naquela cruz para morrer por mim e por você, nos trazendo salvação. E quando pensamos em salvação, nós devemos trazer em aspectos práticos em nossas vidas, no dia a dia. Muitas pessoas querem ir para o céu, não é verdade? Muitas pessoas querem morar com o Senhor, querem gozar desse novo céu, dessa nova terra, vida eterna, mas ninguém quer morrer. Todo mundo tem tido medo, principalmente nesses últimos dias. Nós não sabemos que dia nem hora iremos morrer. Se será de alguma doença, de algum vírus, ou de um acidente, ou de morte natural. O fato é que nós precisamos nos esperançar no Senhor, na salvação que temos no Senhor, conquistada na cruz por Jesus, para nos trazer vida. Davi expressa que o Senhor é a nossa salvação. Versículo 3 e 4, ele usa aqui, até quando acometerei vós a um homem, todos vós para derribardes, como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair? Se pensam em derrubá-lo da sua dignidade, da mentira se comprazem, de boca bendizem, porém no interior maldizem. Aprendemos aqui a exercer, o que Davi está mostrando aqui é o seguinte, olha, nós podemos mesmo a meio a afrontas, a aflições severas, a pessoas se levantando contra nós podemos esperar com paciência que Deus está cuidando de tudo. Por mais que os inimigos sejam incansáveis dos seus ataques, nós podemos esperar com paciência no Senhor. É certo que nós não vivemos o contexto de Davi. Nós não vivemos guerras. Nós não temos, ou a maioria de nós não temos inimigos que eles se levantam assim. Mas nós temos um grande inimigo que tem assolado as nossas vidas, que é Satanás. Ele não brinca em serviço. O que ele puder fazer para tirar a sua fé, a sua esperança, o que ele puder fazer para lançar dardos inflamados na sua mente, ele irá fazer. Entenda que mesmo diante dessa opressão, tudo isso você pode esperar com paciência, porque Deus é o seu baluarte, é o seu refúgio, Ele é rocha. Davi nos ensina aqui, nessa primeira parte, que nós devemos ter essa esperança, ou essa paciência exclusivamente em Deus, somente no Senhor. Mas se em primeiro lugar, somente Deus nós podemos esperar silenciosamente. Em segundo lugar, somente em Deus é a nossa única esperança, que está aí dos versos 5 ao verso 8, que diz assim: somente em Deus a minha alma espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha e a minha salvação, o meu alto refúgio, não serei jamais abalado. De Deus depende a minha salvação e a minha glória estão em Deus, a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo tempo, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso
refúgio. Se anteriormente Davi expressa exclusividade no Senhor para que ele possa ter paciência, tranquilidade, agora ele expressa exclusividade de esperança somente em Deus, somente no Senhor, rocha minha, minha salvação. Eu posso me esperançar quanto à minha vida, quanto a tudo isso que estamos passando. Se você perceber bem, o versículo 5 e 6 que nós lemos agora é muito parecido com o versículo 1 e 2, com algumas pequenas mudanças, mas a principal dela que nós podemos dizer, além da palavra esperança, é que ele fala assim, não serei jamais abalados. Perceba que no versículo 2 ele fala assim, não serei muito abalado. Agora ele fala, não serei jamais abalado. Parece que Davi, antes de iniciar a oração, ele estava com a sua fé meio que pendendo, com medo, e durante a oração e pós-oração, ele consegue olhar para o Senhor e perceber, olha, jamais serei abalado. Tem dias que estamos assim, nós não temos forças nem para orar, nem para clamar ao Senhor, para expressar a este Deus a nossa angústia, o nosso medo. Tem dias que você só quer falar, Senhor, muito obrigado por esse dia, em nome de Jesus, amém. Tem dia que você só quer falar isso. Às vezes nós temos essa fé que varia um pouco, mas nós precisamos orar ao Senhor e entender que através dessa oração Deus pode alimentar a nossa fé e a nossa esperança, e quem sabe dizer como Davi, jamais serei abalado. As circunstâncias podem levantar, as tempestades podem se levantar, mas eu jamais serei abalado, porque eu estou firmado na rocha que é o Senhor, Ore ao Senhor. Dedique esse tempo, alimente a sua esperança no Senhor. Ele usa essas expressões aqui, de Deus depende a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha, o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Davi não só tinha essa consciência de adoração ao Senhor, de confiança no Senhor, como ele invoca o povo a confiar somente em Deus. Ele queria que o povo entendesse que a esperança está simplesmente no Senhor. A nossa esperança não está no dinheiro que podemos ter, a nossa esperança não está no homem, a nossa esperança não está no governo, a nossa esperança está única e exclusivamente em Deus. Em Deus. Davi sabia disso. Depositou a sua confiança exclusivamente em Deus. Coloque a sua confiança no Senhor, meu irmão. Esqueça de tudo que você sabe. Nós queremos acreditar em Deus e confiar no Senhor, mas agimos com as nossas próprias mãos no sentido de ignorar os ensinamentos do Senhor. Confiamos naquilo que vemos, no homem, no dinheiro. Precisamos aprender a confiar exclusivamente no Senhor. Olha só o que ele diz no versículo 8. Ele não só confia, mas como ele abre o seu coração diante de Deus. Versículo 8. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Perceba que Davi derrama diante do Senhor, abre o seu coração diante de Deus e expressa todos os seus medos e os seus anseios diante do Senhor. É isso que nós devemos fazer, mas muitas pessoas, por não entenderem essa verdade, querem canalizar os seus problemas, os seus sofrimentos e entregam a sua vida aos vícios. Muitas pessoas entregam ao vício do álcool, muitas pessoas se entregam ao vício do tabagismo, muitas pessoas se entregam a vícios dos entorpecentes, porque querem canalizar os seus problemas, querem trazer alívio para a sua alma, para os seus pensamentos, e deposita nessas coisas o alívio da sua alma. Muitas pessoas descontam o seu estresse, os seus medos, as suas preocupações na comida. Consome doces, refrigerantes, chocolates e outras coisas para poder canalizar este problema, esse medo, colocando a ansiedade na comida. O que o Salmo nos ensina é algo muito melhor. Derrame perante o Senhor, derrame perante Ele o vosso coração, abra diante do Senhor os seus medos, converse com o Senhor,
Entenda que Deus está ouvindo a sua oração e por isso você pode abrir o seu coração para o Senhor. Davi fazia isso. Davi fez isso. E queria que o povo entendesse dessa maneira. Derrame diante do Senhor. Deposite a sua esperança somente em Deus, somente no Senhor. Sim, em primeiro lugar, Davi colocou somente em Deus a sua segurança, a sua esperança, a sua paciência. Em segundo lugar, somente em Deus, Davi colocou a sua esperança. Em terceiro lugar, somente em Deus nós podemos entender que Ele é todo poderoso. Somente Deus é o único poderoso. Versículo 9 até o versículo 12, quando ele fala: somente vaidade são os homens plebeus, falsidade, os de fina estirpe, pesados em balança, eles juntos são mais leves que a vaidade. Não confieis naquilo que extorquis, nem vos glorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. Uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isso, que o poder pertence a Deus. A ti, Senhor, pertence a graça, pois cada um retribui segundo as suas obras. Perceba que Davi agora, ele finaliza a sua oração, essas expressões maravilhosas, olhando para o Senhor, falou assim: só o Senhor tem todo o poder, somente em Deus eu posso descansar, porque Deus é o único poderoso, Criador dos céus e da terra. E ele faz essa comparação, essa contrapartida aos homens, quando ele fala no versículo 9, e versículo 10, que esses homens são vaidades, falsidade. A ideia é o seguinte: olha, se você confiar no homem, você vai se decepcionar, porque do homem só emana essas coisas: falsidade, idolatria, perseguições, vaidade. Então não deposita no homem a sua confiança, porque aí você vai se decepcionar. Coloque no Senhor, foque no Senhor a sua vida, a sua fé, a sua esperança, porque Deus é o único poderoso para fazer tudo o que nós precisamos na vida, de acordo com a sua vontade. Davi pensava diferente, por isso que ele colocou o seu foco no Senhor. E ele fala: não confieis naquilo que extorquis, ou seja, naquilo que te oprime. Não vos glorieis na rapina, somente confie no Senhor. Entenda que Deus pode fazer tudo o que Ele precisa em nossas vidas. A ideia que Davi mostra aqui também é que nós devemos remover dos nossos corações, das nossas vidas, aquilo que nós confiamos. Ou remova, se esvazie do seu coração, para então se encher da verdade do Senhor, para que você alimente a sua fé e tenha esperança nesse Deus. Por isso que ele fala no versículo 10, se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nela o coração. Quantas pessoas têm confiado naquilo que têm? Confiado no seu trabalho. A ideia do salmista: olha, não se engane com essas vãs ilusões, isso é perda de tempo, isso é ilusão, isso é simplesmente trazer falsa esperança. Deus é todo poderoso, Ele é rocha, algo firme, confiável, que nós podemos descansar todos os dias, descansar no hoje e descansar para o amanhã. Ele fala no versículo 11, uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isso, que o poder pertence a Deus. O poder pertence a Deus. Davi sabia que o Todo-Poderoso é só o Senhor, esse mesmo Deus que criou os céus e a terra, que disse haja luz e houve luz, esse mesmo Deus que disse haja firmamento no meio das águas e separação entre as águas e houve firmamento, esse mesmo Deus que criou todas as coisas, esse mesmo Deus que livrou o povo de Israel do Egito, esse mesmo Deus que abriu o mar vermelho e fez o povo atravessar a pés enxutos, esse mesmo Deus que levantou Davi, que colocou Davi como rei, esse mesmo Deus que enviou Jesus na cruz para morrer no seu lugar e ressuscitar ao terceiro dia, esse mesmo Deus que conduziu a igreja primitiva em meio às diversas perseguições e levou o evangelho até os confins do mundo, esse mesmo Deus que sustenta a minha vida e a sua vida, meu irmão. Creia nisso. Deus é todo poderoso. O Deus criador dos céus e da terra, que teve poder para criar todas as coisas, Ele não pode mudar a sua vida? Será que Ele não tem poder para controlar tudo o que tem?
Muitas pessoas têm perdido a sua esperança e a sua fé por conta dessa pandemia. Isso é um erro. Deus está no controle de tudo. Deus sabe o que faz. A pandemia estava nos planos do Senhor. Deus está no controle de todas as coisas. Confie em Deus. Confie no Senhor. Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será eternamente. Deus está no controle de todas as coisas. Você tem conseguido ter paciência nesses dias? Você tem conseguido ter boa noite de sono? Você tem conseguido descansar pacientemente no Senhor? Eu queria convidar você a meditar nisso, a ler esse texto várias vezes, entender que somente em Deus está a nossa esperança. Somente em Deus podemos ter paz. Somente em Deus tem todo o poder e toda a segurança, toda estabilidade. Somente em Deus podemos descansar seguro. Confie nele. Descanse em Deus. Faça como Davi. Se esperança no Senhor, porque Ele é a nossa rocha, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Queria orar por você. Feche seus olhos. Quero orar para Deus alimentar a sua fé e a sua esperança, para que Ele possa falar ao seu coração e trazer esperança quanto ao amanhã. Feche seus olhos. Pai, nós oramos ao Senhor e pedimos que o Senhor alimente a nossa fé, a nossa esperança, a nossa vida em Ti, Pai. Às vezes queremos confiar no homem, nas posses, confiar naquilo que vemos, Pai. Mas a nossa única esperança certa, inabalável, é o Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos ensina essa verdade nessa noite. Que nós podemos ter paciência, que nós podemos nos esperançar no Senhor. Nós podemos entender que o Senhor é o Todo-Poderoso, que pode todas as coisas, Deus. Obrigado, porque o Senhor tem sido maravilhoso para conosco. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado porque o Senhor nos faz entender essa verdade. Alimente, ó Deus, a nossa fé. Eu não conheço o coração daqueles que estão nos acompanhando agora, mas o Senhor conhece os medos, as angústias, as aflições, as incertezas. Visite, ó Deus, esses lares agora em nome de Jesus. Que o Teu Santo Espírito ministre na vida dessas pessoas, ó Deus. Traga conforto, esperança, traga fé para vencermos, ó Deus, os desafios de cada dia. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida. Confie no Senhor. Entenda que Deus é o Todo-Poderoso, rocha inabalável. Confie nas promessas do Senhor. Seja fiel a Deus. Continue servindo ao Senhor. Continue servindo a esse Deus único, poderoso, que pode fazer tudo aquilo que Ele quiser. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado pela companhia. Obrigado porque você tem estado conosco nesses cultos, mesmo à distância. Mas que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família. Que Deus te dê uma semana abençoada e um restante de noite de descanso na tua presença. Fique em paz. Forte abraço.